Professora doutora Paula Becker Pertuzati possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande, em 2006, mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial na Universidade Federal de Pelotas, em 2009, e doutorado em Ciências de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, em 2014, com período sanduíche na Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha, em 2012, e pós-doutorado no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2016. Atualmente é professora associada 1 da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus universitário do Araguaia. Tem experiência na área de análise de alimentos, com ênfase em compostos bioativos, capacidade antioxidante, aproveitamento de resíduos da vinificação, frutos do cerrado, frutos de clima temperado e cromatografia. Professora Paula, obrigado por aceitar esse convite para a gente conversar um pouquinho. O foco aqui é que a senhora conte a sua experiência com a internacionalização, ações de internacionalização. E a minha primeira pergunta é: quando foi a sua primeira experiência com questões internacionais na universidade? Foi na graduação, foi no mestrado, foi no doutorado? Sim, então, Lucas, desde a graduação, eu tinha muito esse sonho de ter uma experiência em uma universidade fora do país. Na graduação isso não aconteceu, mas eu já saí da graduação bem focada, sabendo que eu queria fazer mestrado. E aí no mestrado eu comecei a querer fazer o meu doutorado pleno fora do país, né? Em um congresso que eu fui na época, eu conheci um professor da Carolina do Sul que trabalhava com essa parte de compostos bioativos e atividade anticarcinogênica. E eu me interessei muito pela pesquisa dele, era na Universidade de Medicina da Carolina do Sul. Então, no meu mestrado, eu fiz um programa de intercâmbio, mas era particular. Eu usei a minha bolsa para pagar esse programa de intercâmbio, que era um programa que eu tinha a oportunidade de trabalhar 3 meses nas férias nos Estados Unidos. Eu tinha num quarto mês livre para eu passear. Então, nesse quarto mês, eu entrei em contato com o professor da Universidade da Carolina do Sul e ele me recebeu na casa dele e me apresentou a universidade, o laboratório, e eu fiquei encantada, assim, eu gostava muito da linha de pesquisa dele. Só que era uma faculdade de medicina e o programa, ele era muito fora da minha área, porque eu sou engenheira de alimentos. Eu tinha afinidade pela linha de pesquisa. Então, eu desisti, voltei para o Brasil, defendi o meu mestrado e fui para a Unicamp fazer doutorado. Aí, lá na Unicamp, eu tinha a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche. Só que nesse meio tempo, eu passei no concurso na UFMT e vim para cá. Então, eu não tive como ficar 1 ano fazendo doutorado sanduíche, mas eu consegui conciliar as minhas disciplinas aqui para passar 2 meses na Espanha, na Universidade de Castilha-La Mancha, que tinha um grupo, que ainda tem, né? Esse grupo de pesquisa muito forte na parte de compostos fenólicos. Então, eu fui para lá em 2012 e fiz uma parte do meu doutorado lá. E aí, desde lá, nós firmamos assim a parceria e a gente continuou trabalhando juntos e trabalhamos juntos até hoje. Muito bom, interessante. E uma coisa que eu vejo é que você comentou que o seu interesse começou lá na graduação e ele foi concretizado de uma maneira mais sólida já no doutorado, né? Então,
internacionalização ele demanda mesmo esse planejamento e essa perspectiva de longo prazo, né? Não é uma coisa que a gente pensa assim, né? Eu acho isso importante até para passar para os nossos estudantes que muitas vezes não se preparam como deveriam para esse processo, né? Envolve a mobilidade, o aprendizado de uma outra língua, então é um processo muito rico, muito interessante, mas que demanda bastante tempo e demanda perseverança. E já na UFMT, como foi essas suas experiências de internacionalização, com foco na mais recente? Você teve na Espanha novamente, né? Sim, então, em 2021 abriu uma chamada universal e eu fui contemplada nessa chamada em um trabalho sobre atividade biológica e compostos bioativos em frutas do cerrado. E uma coisa que contava muito nessa chamada, e conta em todas até hoje, é essa parceria institucional com parceiros internacionais. Então, quando eu fui tentar mandar esse projeto, eu entrei em contato novamente com a Universidade de Castilha-La Mancha, com os parceiros, com os professores parceiros que eu trabalho, convidando eles para participarem desse projeto universal e eles prontamente aceitaram. Só que na época eles me falaram que eles tinham muito interesse, mas que o principal problema deles era mão de obra, que se tivesse como eu enviar alunas daqui para fazerem as análises no laboratório, seria muito interessante, porque eles tinham poucos alunos para realizar essas análises. Então, lá em 2021, aí o projeto foi aprovado e eu já fiquei com essa ideia de enviar alunos para lá. Só que em 2021, meu aluno de mestrado estava defendendo. Então, em 2022, teve um edital da FAPEMAT, Mulheres na Engenharia, Ciências Exatas e da Terra, e aí eu vi esse edital como uma oportunidade, porque existia a possibilidade nesse edital de pedir passagens e diárias para fora do país, e eu vi esse edital como uma oportunidade para ir fazer as análises e levar alunas. E aí, nessa chamada, eu fui contemplada em um projeto como coordenadora e a professora Fernanda Vitorino foi aprovada como coordenadora de um outro projeto que era em parceria comigo, e nós pedimos as passagens diárias nos dois projetos. Aí os dois sendo aprovados, foi uma grande oportunidade para levar as alunas para a Espanha. Então, em 2022, nós começamos um planejamento para fazer essa viagem em 2023, porque como tu estava falando, uma parceria internacional ela não funciona como uma viagem de turismo. Então, uma coisa que é muito importante é que os alunos eles dominem o idioma. Então, como naquela época eu estava sem aluno de mestrado, mas eu tinha 4 alunas de iniciação científica que já trabalhavam há 4 anos comigo, eram alunas assim muito dedicadas à pesquisa no laboratório. Então, eu convidei essas alunas e no edital de seleção do PPGIP, eu comecei a orientar uma nova aluna, a professora Fernanda, a outra. Então, eu falei com o pessoal da Espanha para nós levarmos essas 6 alunas, as 4 alunas de graduação e mais as 2 alunas de mestrado. Essa foi a parceria mais recente e demandou aí 1 ano de planejamento, de estudo, juntando verbas, até conseguir tudo que precisava para que as alunas pudessem ir e nós pudéssemos realizar essa pesquisa que ocorreu em junho desse ano em Ciudad Real, na Espanha. Interessante. Então, o recurso que foi disponibilizado no edital, ele não foi suficiente para cobrir todas as despesas, não, dessas 6 estudantes? Precisou uma complementação?
Na verdade, não, nós conseguimos um bom recurso, mas eram muitas alunas, né? Porque foi aumentando, iam ser 3, mas aí depois foi subindo para 4, 5, 6, e aí o recurso precisava de muito recurso, porque, inclusive, um problema é que por elas serem muitas, as residências universitárias elas não estavam com vaga e foi bem difícil conseguir apartamento para elas porque era só um mês, então isso acabou ficando bem oneroso. Só que foi ótimo porque nesse 1 ano as alunas elas se mobilizaram muito, elas fizeram rifas, elas fizeram eventos, palestras para alunos de ensino médio sobre o nosso trabalho no laboratório. O programa, o PPGIP, ele também conseguiu uma verba de auxílio para as alunas do mestrado, tivemos apoio do Instituto também, e assim se mobilizando, as alunas conseguiram as passagens, a hospedagem, e conseguiram dinheiro para se manter lá por um mês, deu tudo certo. Ah, que joia! E essa etapa da pesquisa que foi feita lá, ela já tem resultados ou os resultados ainda estão em fase de elaboração? Quando que, em termos de colher os frutos dessas visitas, em termos principalmente de resultados científicos, qual a perspectiva? Quando que esses resultados virão a partir dessa experiência tão rica internacional delas? Então, foi assim excelente. Nós conseguimos realizar mais análises do que estavam previstas. Nós levamos muitas amostras. Durante o tempo que nós estávamos lá analisando, uma das primeiras amostras, nós já começamos a escrever o artigo e lá mesmo ele já foi submetido, já voltou com as correções, então o primeiro artigo já tem aí perspectiva de ser publicado no próximo mês ou nos próximos meses, mas em termos assim de publicação científica, tem uma expectativa que esse 1 mês ele gere mais de 10 artigos científicos, além de resumos e trabalhos para congressos que as gurias estão enviando, né? Então, em termos científicos, vai ser mais produtivo, inclusive, do que nós esperávamos. Uma coisa só que eu acho também importante destacar, que os resultados eu considero que eles vão muito além disso. Esses são ótimos resultados, assim, o tanto de artigo que vai ser produzido, mas a experiência que foi proporcionada para essas alunas de mestrado e de graduação foi impressionante. Assim, em 1 mês eu vi o progresso delas, que nos primeiros dias tinham uma dificuldade de se comunicar com os professores, evitavam, e até o fim do mês, assim, isso foi de uma evolução. Então, eu acho que é muito enriquecedor uma oportunidade dessas. Com certeza, Paulo. O impacto científico é impressionante. Perspectiva de que a mobilidade, a estadia do grupo, aí gere cerca de 10 artigos, é algo impressionante. Mas a experiência de vida, né? Algo que a internacionalização ela oferece. Ela é um marco. E eu tenho certeza que essas estudantes, elas são outras pessoas hoje, inclusive com horizontes muito mais aguçados para talvez fazer um doutorado lá, ou certamente voltar para outras temporadas. Isso é um daqueles grandes benefícios, até difíceis de serem medidos, mas muito fáceis de serem percebidos nas pessoas que têm essa oportunidade de participar de uma experiência. E um ponto importante é que muitas pessoas, outros pesquisadores também, comentam sobre a dificuldade que é ter recurso. De fato, a limitação orçamentária
ela é uma realidade, especialmente quando a gente olha para recursos apenas internos. E a saída que nós temos é estarmos atentos a oportunidades, a editais externos, como foi o caso dos editais que a senhora participou e teve êxito. Quão difícil foi participar desses editais, ser aprovada? Foi algo mais tranquilo do que você pensou? Foi algo muito complicado? E outra pergunta, existem outros editais que vocês estão participando e aguardando resultados? Então, esse último ano, 2022, 2023, eu nunca vi um ano assim tão frutífero quanto esse, porque a FAPEMAT, ela foi uma grande parceira, está sendo uma grande parceira da pesquisa na UFMT. Houveram muitos editais nesse último ano e o nosso grupo foi contemplado em vários desses editais. Então, atualmente, nós temos 8 projetos financiados em andamento. Eu, pelo menos, nunca tinha vivenciado uma oportunidade como essa. Então, assim, foi algo que eu não esperava, as coisas foram acontecendo de uma maneira assim que foi graças a esses editais da FAPEMAT, isso que proporcionou que todas essas alunas pudessem ir. E agora, inclusive hoje, eu estou finalizando um projeto que é uma chamada do CNPq de apoio à biodiversidade, onde existe uma linha específica sobre o cerrado, que nesse projeto nós estamos pleiteando agora a vinda dos pesquisadores espanhóis para cá, para fortalecer esse vínculo e eles trazerem a experiência deles na identificação de compostos para mais alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Então, é isso que o nosso grupo está tentando no momento. Entendi, excelente essa colocação, a importância, né, que a nossa agência de fomento estadual, que é a FAPEMAT, tem tido em promover o apoio mesmo à pesquisa em nosso estado, e a UFMT, o Campus Universitário do Araguaia, outros exemplos, né, como o CPMUA também, fortemente contemplado num dos editais do ano passado, são um exemplo de como existe essa grande demanda por apoio, e quando esse apoio vem, os resultados são excelentes, como esse demonstrado pelo seu grupo de pesquisa. Professora Paula, eu acho que o bate-papo era esse. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, parabéns pela condução aí do grupo. E é um prazer ter você no time da UFMT. Obrigado. Muito obrigada, professor Lucas, e eu espero aí que a gente tenha muitas outras oportunidades de conversar sobre outras parcerias que acontecerão no futuro.